Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar falando então sobre a fisiologia da germinação das sementes. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as reservas das sementes. Portanto, dentro dos grupos de substâncias de reservas das sementes, a gente tem os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Considerando então os carboidratos, né, como exemplos, sementes que armazenam principalmente carboidratos, temos as sementes de arroz, de milho, de sorgo. Então, são sementes utilizadas como fonte de carboidratos. Né? E o principal carboidrato armazenado nessas sementes, né? É o principal carboidrato armazenado nos vegetais, é o amido. O amido nada mais é do que um polímero de glicose. O que significa isso? Que são várias moléculas de glicose, né? Uma macromolécula, portanto, ligadas umas às outras. Então, a amida é um polímero de glicose. Temos também como exemplos de carboidratos armazenados em sementes, embora em menor proporção, a hemicelulose, os oligosacarídeos, né? Que são pequenos sacarídeos, né? O termo oligo significa pequeno, são pequenos açúcares, especialmente os oligosacarídeos da série da rafinose. Nós vamos ilustrar mais à frente. A sacarose, que é um açúcar, né? É um carboidrato, que é a ligação de uma molécula de glicose com a molécula de frutose. E as hexoses, que são glicose, frutose, galactose e manose, entre outras hexoses. Né? Embora, isso é sempre que é importante ressaltado, o mais comum e o principal carboidrato armazenado pelas sementes é o amido. Dentro do grupo dos lipídios, né, como exemplos, a gente tem sementes que armazenam lipídios em grande quantidade, que são o amendoim, o girassol, né? Também a mamona, né? Sementes de cacau, são sementes que têm teores de lipídios bem altos, né? Dentro dos lipídios, a gente tem um grupo dos triacilgliceróis, ilustrados aí pelo ácido láurico, ácido mirístico, ácido palmítico e ácido esteárico. Todos estes gorduras saturadas, significa o quê? Que não possuem ligações duplas, né, na sua estrutura. E, além destes, o ácido oleico, né, o ácido linoleico e o ácido linolênico. Neste caso, gorduras insaturadas. Todas essas gorduras com 18 carbonos, no caso do ácido oleico, com uma ligação dupla na sua estrutura, o ácido linoleico com duas ligações duplas na sua estrutura e o ácido linolênico com três ligações duplas na sua estrutura. Quanto às proteínas, né, e a gente tem um exemplo muito comum que todo mundo conhece, né, que é a semente da soja, a gente tem um grupo de proteínas que são as albuminas, não é mesmo? As globulinas, as glutelinas e as prolaminas. O que diferencia esses grupos é a solubilidade dessas proteínas, algo que também vamos abordar mais à frente, certo? Bom, a gente observa esse quadro que é muito interessante, que mostra diferentes espécies, né, vegetais e a composição das suas reservas, né, nas sementes dessas espécies. Então a gente tem cevada, milho, aveia, centeio, trigo, feijão, ervilha, soja, amendoim, mamona e pinos, né, e pinheiro, né, o pinhão, na verdade o pinhão. Né? Dá para a gente notar, por exemplo, que aqui da cevada até a ervilha, né? A principal substância de reserva acumulada é o amido, com destaque para o feijão e para a ervilha, que embora tenha como principal amido, também tem teores de proteína bem elevados, né? Mas a principal reserva é o amido. E os teores de lipídios dessas espécies, na semente dessas espécies, algumas que apresentam como tecido de reserva o endosperma e outras cotilédones, né? O teor de lipídio dessas espécies é muito baixo. Quando a gente vai para a soja, o que a gente observa?
que o teor de proteína da soja é mais alto até que o teor de carboidratos. Então, a soja é uma fonte muito interessante de proteínas, né? Já, embora também tenha um teor de lipídios bem elevados, né? Mas, por exemplo, o amendoim, que está abaixo da soja, ele tem 48% de lipídios nas reservas totais, como, por exemplo, a mamona, que chega até 64%. Então, observem que a composição dessas reservas varia de espécie para espécie, sendo uma ou outra predominante, né? Algumas predominam carboidratos, outras predominam proteínas, no caso da soja, né? E outras predominam os lipídios, né? De onde se extrai óleos, né? Óleos vegetais e tudo, certo? Por exemplo, óleo de oliva, óleo de milho, óleo de soja, né? Óleo de amendoim, são todos óleos retirados, né? Desses tecidos de reserva das sementes, tá? A gente tem um exemplo, novamente, né, da estrutura, duas figuras mostrando, esta primeira mostrando a estrutura da semente de feijão e o processo de germinação do feijão. Esta segunda aqui mostrando a estrutura de semente de milho, o processo de germinação do milho. Então, no feijão a gente tem aqui eixo embrionário, né, igual eu comentei com vocês, dá para a gente abrir uma semente de feijão em casa e visualizar a olho nu esse embrião, né, o eixo embrionário e a radícula, né, dá para a gente observar isso. O tegumento, né, e os cotilédonos, que são os tecidos de reserva, né, aqui mostrando o processo de germinação do feijão. Saindo de uma semente até uma planta inteira, né? No caso do milho, também mostrando o processo de germinação, né? A gente tem um tecido de reserva que é chamado de endosperma, né? Aqui o embrião do milho, muitas vezes também fácil de se abrir a semente do milho, fazer um corte. Você vai observar o embrião, observar o eixo embrionário, o coleóptile, né? Certo? Vai observar tudo isso aí de uma semente de milho. Ok? Bom, falando então dos carboidratos, em especial do amido, é importante que a gente compreenda bem a estrutura do amido para entender durante o processo de degradação das reservas como que as enzimas que vão degradar essas reservas vão atuar, né? Então a gente tem aqui o exemplo de uma molécula de amido, né? Essa molécula de amido nada mais é, como eu já havia falado, que um polímero de glicose. O que é um polímero? São várias moléculas de glicose. Aqui a gente tem uma molécula de glicose, que nada mais é que uma hexose, ligadas umas às outras, né? Se você numerar os carbonos, lembrando lá da aula de química orgânica, né? O carbono 1 é esse aqui, ó, dá pra gente ver pelo númerozinho. O carbono 2, o carbono 3, o carbono 4, o carbono 5 e o carbono 6. Portanto, são hexoses, 6 carbonos. Quando ocorre a ligação do carbono 1 de uma molécula de glicose com o carbono 4, eu tenho uma molécula de amido linear, também conhecida como amilose. Então, uma parte da molécula de amido ela é linear, carbono 1 e carbono 4. O que quer dizer? Ela é bem reta, né? Entretanto, quando a ligação se dá entre o carbono 1 e o carbono 6, essa molécula de amido passa a ser ramificada. Então isso é muito importante porque existem enzimas que vão atuar sempre nas ligações alfa 1,4 e outras enzimas que vão atuar na ligação alfa 6. Quando a gente for falar do amido, né? Quando a gente for falar de degradação de reservas. E aqui, ao ligar uma na outra, né? Fazendo o polímero, a gente tem a parte linear que eu chamo de amilose e a parte ramificada da molécula de amido, né? Que é a amilopectina. Geralmente, a amilose corresponde aí de 15 a 25% da molécula e a parte ramificada, o restante, até inteirar os 100%, que aí está entre 85% e 75% da molécula de amido, ok? Então a amilose, né, como eu já disse, corresponde de 15 a 20, alguma parte da literatura coloca até 25% da molécula de amido. Esta amilose, que é uma parte da molécula de amido, portanto a porção linear,
Sempre ligação alfa 1, 4. Carbono 1 ligando carbono 4. Carbono 1 ligando carbono 4. Certo? Portanto, linear. Essa macromolécula costuma ter de 200 a 350 resíduos de D-glicose, ligada por pontes glicosídicas alfa 1, 4, que conferem a essa molécula uma estrutura helicoidal. Olha aqui a estrutura helicoidal. Né? Então, é a parte do amido de ligações alfa 1, 4, conhecido como amilose. Né? Aqui a gente tem os grânulos de amido, né, visualizados. É esse esquema aqui. E esses grânulos possuem na sua estrutura amilose, que é a parte linear, né? E amilopectina. Lembrando sempre que o amido tem uma extremidade redutora, né? E na outra ponta do amido, uma extremidade não redutora. Né? Não é isso? Então, se juntamos toda a molécula de amilose e amilopectina, teremos então, portanto, os grãos ou grânulos de amido. Perfeito? Aqui a gente tem um esquema mostrando a degradação de um grânulo de amido, ação de várias enzimas, aí a gente tem a alfa-amilase, beta-amilase, desramificadora e maltase, até chegar, por fim, na unidade do amido, que é a glicose. E em alguns casos, o que os vegetais fazem? Convertem essa glicose em uma molécula em sacarose ou em frutose, formando sacarose, que é um açúcar que a planta normalmente transloca, por se tratar de um açúcar não redutor, ao contrário da glicose e da frutose, que são açúcares redutores. Então, a sequência de degradação de todo esse esquema, desde o grão de amido até a glicose, nós vamos ver mais à frente também na nossa disciplina, na parte de degradação de reservas, que está neste tópico que trata da fisiologia da germinação. Perfeito? Bom, aqui a gente tem mais exemplos de carboidratos, né? Um exemplo da sacarose e dos oligosacarídeos da série da rafinose. Todos açúcares não redutores. Então, se eu pegar aqui, ó, portanto, nessa parte a gente tem uma glicose ligada a uma frutose, que é justamente a molécula de sacarose. Bom, quanto aos oligosacarídeos da série da rafinose, nós temos a rafinose, a estaquiose e a verbascose. O que é a rafinose? A rafinose é uma sacarose ligada a uma galactose. O que é a molécula de estaquiose? É uma sacarose ligada a duas galactoses. E o que é a verbascose? É uma sacarose ligada a três galactoses. Aí o termo oligo significa pequeno, um pequeno sacarídeo. Então a sacarose é um disacarídeo, tem dois açúcares. E a rafinose, estaquiose e a verbascose são oligosacarídeos da série da rafinose. É importante destacar que todos esses carboidratos, todos esses açúcares, são açúcares não redutores. Portanto, são açúcares preferencialmente translocados pelos vegetais, em especial a sacarose, porque pelo fato de serem açúcares não redutores, eles não reagem com outras substâncias ao longo do caminho de transporte. Ok? Até a nossa próxima aula, que a gente vai continuar abordando o tema de reserva dos vegetais. Obrigado.